Estamos na Twitch TV, sejam todos bem-vindos a esta nova programação. Vocês estão assistindo o programa Orumilá. Eu sou Luciene Cortes, vou estar com vocês nessas caminhadas de segunda, junto com a Érica e Gisele. Menina, dê uns alôs aí para o pessoal. Salve, salve! Eu sou a Gisele Moura, estou aqui no Orumilá junto com a Luciene Cortes e a Érica Bastos. A gente vai ficar aqui com vocês toda semana, batendo um papinho. Cada semana vai ser uma, vai mudar às vezes o elenco, mas estaremos todos juntos para conversar com vocês. Olá, boa noite. Sou a Érica Bastos. Boa noite a todos. E estamos seguindo aí com um novo programa de entrevistas. Espero que vocês gostem, que deem sugestões para a gente e vamos lá. Hoje nós vamos falar do programa um pouquinho sobre o que significa Orumilá, qual que é a proposta do programa e também falar de independência. Mas não essa independência aí do 7 de setembro, data tão festiva. Uma independência num outro olhar, num olhar muito individual mesmo de quem enxerga a independência dentro de outros lugares que não esse do senhor Dom Pedro I, levantando a espada e gritando liberdade. Mas antes de tudo isso, quero pedir para vocês para seguirem as redes sociais do Bocada. Nós tivemos algumas atualizações no site, então no www.bocadaforte.com.br vocês conseguem conferir a playlist atualizada com muita coisa do rap nacional. Também tem o Algo a Dizer, que está com uma matéria lá atualizada, e ainda o editorial da marca Case. Aqui também na Twitch, por favor, teclem no seguir. A gente sabe que o cadastro da Twitch, às vezes, ele faz uma pegadinha e meio que brinca de amigo oculto, né? E aí acaba pedindo pra gente os nicknames, então usem todas as suas criatividades aí para criar um nick bem legal. Só avisa quem é, às vezes, porque a gente não consegue identificar no chat. Então, vocês só conseguem falar com a gente se teclarem no seguir aí na Twitch. E também as nossas redes sociais estão divulgadas aí, tanto o Instagram quanto o Twitter e também o YouTube. Essa gravação ela sobe para o YouTube daqui a alguns dias, então a gente faz o ao vivo aqui, mas depois vocês podem conferir, dar uma assistida de novo e relembrar os melhores momentos lá no YouTube. Dando uma olhada aqui no chat, André Bocadaforte, pessoal aí que fica auxiliando a gente, Bárbara Cortes, Corte Certo, Márcio TT, Drivité, Trigatinha, na Vitrola. Maravilha, gente, muito bom. Movimentem o chat, a gente vai interagir bastante com vocês. Para abrir os caminhos e agradecer a todos os nossos mais velhos que chegaram antes de nós aí e que nos possibilitam hoje estar aqui conversando com vocês sobre assuntos sérios. A gente vai falar um pouquinho do que é o programa Orumilá e qual é a proposta. Meninas, alguém se habilita a falar um pouquinho? Depois eu conto da história do Orixá Orumilá. Vai lá, Érica. Passando a bola para você. Opa, falar sobre o quê, Luciene? A nossa proposta, a proposta do nosso programa do Orumilá. Ah, sim. Nossa proposta é dar um certo protagonismo e mostrar pessoas que fazem algo legal e que tem algo para passar, né, para as pessoas. A gente sempre vai priorizar o lance da pluralidade, de ir para vários caminhos que a gente tem esse potencial, né? E de ir para vários caminhos na periferia, né? Tem uma travadinha. Mas é isso. Essa ideia de mostrar o que a gente pode fazer, né,
mesmo com tantas questões sociais, políticas, econômicas, mas que a gente tem muita criatividade, né? Muito conhecimento, né? Embora seja não levem tanto a sério isso, e a gente vai seguir com isso, né? Mostrando também a questão de gênero, questão racial, sustentabilidade, toda essa gama de coisas interessantes que pessoas periféricas, suburbanas produzem. Eu acho que é mais ou menos isso, né, gente? Vocês têm algo a acrescentar? Na verdade, que a gente vai trazer, né, é uma coisa que se fala pouco hoje e que se faz muito pouco, mas o que a gente quer falar é discutir a diversidade do nosso país, das nossas relações e tentar construir uma realidade melhor diante do novo pensamento. A gente está aqui para pensar juntos, né? Ajudar vocês a pensarem e trazer novidades diante desse novo pensamento. É construir uma nova realidade todos juntos. É isso, né? É isso aí. Porque se a gente não ocupar esses lugares, alguém ocupa e esse alguém pode não ser tão legal, né? Orumilá, ele é isso. Ele vem para ocupar alguns lugares para que a gente consiga bater um papo. E também é uma desculpa para a gente se ver toda semana, gente. Porque, fala a verdade, não é gostoso? Antes tinha a possibilidade, vamos ali no bar, senta na calçada, toma uma cerveja, vai na casa um do outro, vai na sala, mas hoje, em tempos de pandemia, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, por favor, quem ainda puder, permaneça em suas casas. Quem não tiver como ficar em casa, tiver que sair, tome todos os cuidados necessários, porque a pandemia é uma realidade, ela está aí, acontece, já são mais de 126 mil vítimas do Covid-19, então por isso permaneçam em suas casas ou tomem todos os cuidados necessários. E enquanto isso, a gente faz um bate-papo virtual, como se a gente estivesse na sala das nossas casas, porque a nossa preparação é mais ou menos isso mesmo. A gente organiza o ambiente, tem todo um cuidado para recebê-los dentro das nossas casas. O nome Orumilá é o nome de um orixá. Na verdade, o primeiro babalorixá que existe. Quem são os babalorixás? São os conhecedores dos saberes, são as pessoas que nós consultamos nos centros para que eles nos deem conforto, nos deem afago, nos ensinem saberes. Então, eles são os mestres que estão espalhados aí por todo o mundo. Orumilá, ele era um grande conhecedor, mas era muito jovem. Então, Obatalá, que era o grande orixá, queria passar os segredos e os saberes do universo para alguém, observava bastante Orumilá, mas não tinha certeza se esses saberes poderiam ser passados a ele. Então, o Obatalá fez um teste com Orumilá. Pediu para Orumilá cozinhar a melhor comida do mundo, o prato mais saboroso do mundo. Orumilá trouxe então para ele uma língua de boi. E aí Obatalá aproveitou aquele prato, gostou e tudo mais, e ficou maravilhado e perguntou: por que é que você escolheu esta língua? E aí Orumilá respondeu que a língua é quem distribui saberes, quem traz a boa palavra, quem pode afagar, quem pode trazer coisas boas. E aí, ainda no teste, Obatalá pediu para que Orumilá trouxesse então o pior prato do mundo, cozinhasse esse pior prato. E Orumilá trouxe o mesmo prato. E aí Obatalá olhou para Orumilá e falou: por que você escolheu o mesmo prato? Orumilá respondeu: porque a língua, assim como traz saberes, ela também pode desviar a humanidade. Então, quando esse nome surgiu para o programa, ele foi ao encontro mesmo com toda a nossa proposta, que é de trazer pluralidade, de trazer pessoas que possam falar coisas boas e muito naquele aspecto de... Sabe quando você encontra um amigo e fala assim, nossa, eu gosto tanto desse amigo e a ideia combina tanto com esse outro amigo, eu queria tanto que essas pessoas se ouvissem, se conhecessem, se conectassem. Então é essa a ideia, é de trazer pessoas que se conecte
com o nosso público e que possam trazer nas suas vozes grandes aprendizados, grandes saberes. Seguindo aí, nós vamos falar hoje de independência. E aí a gente quer saber o que significa independência para cada um. Vocês também podem dar uma agitada no chat para falar de independência. Tá chegando aí RVK, Rádio Mistura, grande parceira, Dico, Felipe Figueiredo, Silene Cortes, família Cortes, é isso mesmo, gente. Vem assistir a irmã, é assim, tá? Família aí. CK07041, Cris, Sheila Greik, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito feliz. E vocês podem responder aí no chat também o que significa independência para vocês. A gente vai começar aqui essa pauta. E aí, meninas? Tô passando a bola que eu já tô falando demais. Eu acho tão difícil, gente. Me sinto, sei lá, sou o Leandro Carnal, né, para falar de um negócio tão filosófico, né, eu acho, assim, mas a gente acaba pensando um pouco sobre o assunto, né, o que é ser independente, né, tipo, seria não depender, né, não depender de ninguém, conseguir ter a sua liberdade para você tomar suas atitudes, né, como que seria isso, né? Mas aí você vive numa sociedade em que o tempo todo dita as coisas para você, dificilmente você vai ter essa independência, né? Por mais que a gente procure, por mais que a gente queira ter essa independência econômica, essa independência para a gente poder tomar as nossas decisões baseado naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente estudou e tal. Mas é dificílimo, né? Eu acho. E, além de tudo, eu acho que ser independente dá trabalho, sabe? Assim, você pensar pela sua própria cabeça, assim, dá um certo trabalho. Você tem que ler bastante, você tem que conhecer muita coisa para você tomar suas próprias decisões. Então, eu acho que às vezes a gente quer ser independente até certo ponto, sabe? Assim, eu não sei se eu divaguei demais, meninas. O que vocês acham? Eu acho que ser independente é, sobretudo, você não precisar ter medo, né? Se você tem medo para fazer alguma coisa, você ainda uma depende, linha, né? É preciso a gente começar a construir a coragem, né, para ser independente. Porque o que acontece? A gente é criado, por exemplo, nós mulheres, até umas gerações para trás, éramos criadas para sermos dependentes, né? Casarmos, termos filhos e estar servindo ao nosso marido. Isso mudou, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, a minha mãe falava: vou ensinar uma coisa para você. Da mesma forma que meu pai me ensinou. O seu maior marido, o seu maior amor é o seu emprego. Porque é ele que vai te dar independência. Você vai poder ser a mulher que você quiser, mas se você for independente e se você ganhar o seu próprio dinheiro. Isso é uma das questões da independência feminina, do empoderamento. E hoje, que a maioria dos domicílios brasileiros são sustentados por mulheres e também por mulheres negras, é cada vez mais importante ensinar a independência financeira à mulher. É muito importante, porque é ela que gerencia essa casa, ela que gerencia os filhos, né? E é importante que a gente saiba gastar o nosso próprio dinheiro. É importante que saibamos gerenciar a nossa própria vida com segurança. Porque se não tivermos segurança, se tivermos medo, né, eu já vi em vários filmes, né, onde as mulheres fazem compra e escondem as coisas do marido. Isso é uma dependência, né? E é muito chato quando você vê que as pessoas têm medo de apresentar o que elas são, de fazer o que elas querem, porque existe ali um tabu. Já uma decisão pré-decidida antes mesmo de você chegar aqui. Por quê?
A gente pode ser quem a gente quiser. Não só as mulheres, mas os homens também, que também são muito dependentes hoje. Né? A gente tem ainda hoje uma masculinidade extremamente tóxica. E se um homem, de repente, tu tibiar e chorar, opa, o que é isso, meu irmão? Segura a tua onda aí, por quê? Nada mais que humano do que você perceber que caiu ou que você se sentir inseguro. E é isso que nos traz a dependência, porque a gente fica sempre dependendo daquilo do que o outro vai pensar. O Luciene tem ideias muito próprias sobre independência também. É isso. É. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí o espacinho Produção Bocada Forte, e é isso, por trás de desse falar todo que a gente gosta e que vai estar aqui toda semana fazendo, tem sim um time aí, um timaço que ajuda a gente para que isso aconteça. Então, a gente utiliza alguns programas aí, a maior parte deles também depende da internet, e a gente sabe que a internet é isso, ela oscila, cai e tudo mais, então pode ser que uma hora ou outra trave um pouquinho a transmissão ou alguma de nós desapareça da transmissão, é exatamente por isso, porque a gente está fazendo no ao vivo, né? E no E a ao gente tá vivo vale Gostei. tudo. no ao vivo vale tudo, é Já isso, é a dizia o vida Faustão, né? real, é a vida Voltei, real gente. sem fake news. E a Erika Jesus. tá voltando já. Ressuscitei. Que bom! Vendo aí que chegou no chat a Selma Leite. Selma logo menos tá com a gente também para bater um papo. Theo Lineiro, obrigada, Theo, por toda a força. Pessoal chegando. Pessoal, quer interagir no chat, precisa teclar lá no seguir, fazer o cadastro da Twitch e teclar no seguir para a gente conseguir fazer essa interação no chat também. A gente está de olho ali, podem mandar as perguntas que vocês quiserem, podem fazer as considerações ali que vocês quiserem com relação a esse tema. O que Luciene pensa sobre independência? Bom, eu participei de um evento há 3 anos atrás e o nome da minha palestra era Dependente da Independência. Por que isso, né? Porque eu me sinto muito dependente dessa independência. Por ser mãe solo, e aí eu crio 2 belezuras, que é o Gabriel e a Ana Carolina. E aí todas as decisões da minha vida com relação a eles e com relação a mim tiveram que ser muito independentes, né? Então o tempo todo eu tive que buscar nessa independência em como resolver a minha vida, como sobreviver e como viver. Então independência para mim é uma lei. E é uma lei que não é uma regra não tão bacana às vezes. Eu brinco que há 1 mês atrás meu chuveiro queimou em plena pandemia. E como eu sou grupo de risco por conta do diabetes, eu comecei a chorar e pensar. Eu estava tão cansada, tinha sido um dia tão cheio de trabalho que eu comecei a chorar e pensar assim, e agora? Como que alguém vai trocar o chuveiro todo no meio da pandemia? Ou como que eu vou sair e comprar alguma coisa para trocar o chuveiro? Porque eu troco resistência de chuveiro, tá, gente? Eu troco. Mas aí eu ia ter que sair, comprar resistência, voltar para trocar. E eu estava tão angustiada com aquilo tudo que estava acontecendo que um simples queimar do chuveiro me levou a essa exaustão e eu comecei a chorar. Então, a independência para mim, às vezes ela bate como um fardo mesmo, do tipo, você não tem para onde correr, você precisa resolver a sua vida. Não tem ninguém que vai resolvê-la por você. E além da sua vida, você tem mais 2 vidas que também precisam ser resolvidas por enquanto, porque a Carolina está prestes a atingir a maioridade e eu espero que ela também consiga aí levar a independência dela numa boa para conseguir resolver as coisas e de fato se reconhecer como cidadã do mundo para resolver a vida. Mas a independência ela traz um pouquinho de fardo para mim. Eu estava lendo no Facebook um poema de um amigo, Valmir Silva. Eu vou pegar o nome certinho para não... que a gente está aqui no ao vivo, às vezes as pessoas querem ver as outras pessoas, né? É um poema bem curtinho, eu vou até ler para vocês, para pegar o gancho.
O nome desse querido amigo é Valmir da Silva Batista. O título é Independence Day. Dia 7 de setembro não é 1º de abril, mas é o dia da mentira no Brasil. Nas ruas o povo marcha, não se sabe para onde ou porquê, se valendo do sagrado direito de ir e vir, indo e vindo de mãos vazias. Bem-vindo mesmo é o 7 de setembro. Não é 31 de fevereiro, mas é um dia de mentira piorada. Dizem que somos o país do futuro. Mal sabem os desavisados que não é 4 de julho no calendário. Somos cafonas sonhando com Miami numa interminável fila de hospital. Hoje é dia de finados no Brasil. Afinal, como pode alguém ser independente com uma violência de R$ 1.045? E às vezes até menos que isto? Muito profundo, né? Cabe muito a reflexão, né? Que independência a gente está vivendo? A gente está no meio de uma pandemia, sem ministro da Saúde, 126 mil mortos. O país está desgovernado. Então, que independência é essa que a gente tenta resgatar nesse dia? E ainda continuamos com um genocídio do povo negro também, né? E acho que também entra a questão da mulher, né? Do corpo da mulher, que a gente não tem, né? Domínio sobre o nosso corpo, né? Então, realmente dá margem para muita discussão mesmo. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu penso que como o ser humano é um ser da sociedade, né? A gente, desde sempre, eu penso que também tem essa questão da gente estar junto, né? Vocês entendem? De um ajudar o outro, né? Também tem essa questão, né? Social, Vocês não acham? Nós somos um ser social e uma das reflexões que a pandemia me trouxe é exatamente o Gabriel, que está com 14 anos, que é um período aí de socialização e hormônios voando. Adolescente, né? Precisa se socializar, né? Pois é, e bem nesse período tá aqui, né? Então, o tipo de socialização dele e esse período vai ter um reflexo completamente diferente do meu, que com 14 anos estava correndo pela rua, estava atrás do pessoal do Bocada Forte no hip hop do Monte, querendo ajudar nas festas. Então, eu acho que simboliza para cada um também um momento diferente, né? Tem as reflexões aí, eu tô com 39 anos e essa pandemia vai me marcar muito nas reflexões do meu eu, mas muito diferente para cada pessoa. Tem gente que ainda não está conseguindo lidar com essa coisa de ficar sozinha em casa. No começo, eu confesso que eu estava insuportável. Eu me olhava e falava, querida, você precisa se acostumar com você, porque desse jeito não vai dar. Eu fui ao contrário. No começo, eu fiquei muito tranquila, mas agora eu já realmente estou ficando. Eu preciso me socializar, meu Deus do céu, que eu já estou ficando muito cansada já de ficar trancada dentro de casa. E você, Gisele? Então, para mim, assim, eu sempre me dei muito bem comigo, né? Eu sou filha única de um dos meus pais. Já resolvi, já, Luciene. Já está resolvido. Filha única da minha mãe, então a gente morou. Meu pai fazia escola de especialista, moramos nós duas sozinhas por uns 5, 6 anos. Depois, junto à família toda, que foram 2 irmãos, meus pais viemos morar em Brasília. Então, isso para mim não é um problema. Eu me curto bem, né? Eu sempre tenho muita coisa para fazer. Eu tive uma pré-pandemia quando eu morei fora, né? Que eu fiquei desempregada, meu ex-marido fala menos do que eu falo, muito menos, e eu tinha que me virar, né, nos 30 para me ocupar, porque eu não encontrava emprego, né, que é uma outra história, a gente vai falar nisso no futuro. Então, eu acho que, assim, para mim, ter coisas para fazer é muito importante. Mas eu confesso que agora, no final da pandemia, no final, né, ninguém sabe o que é
Agora, nesse meio de pandemia, eu sinto falta de poder andar na rua, eu sinto falta de encontrar com amigos, de poder ir a um bar, tomar uma cerveja, embora eu não beba, mas assim, sair impunemente sem precisar falar e ouvir pessoas mordendo panos, sabe como é? Que essa coisa da gente estar usando máscara, a gente tem que usar mesmo, mas assim, a gente está com um problema até de comunicação. Você fala débito, o lojista entende crédito. Verdade, ninguém se escuta, né? Com Ninguém essa se máscara. escuta, ninguém entende o que está falando. Às vezes é preciso tirar a máscara. Então, isso é uma coisa que a gente não viveu, a nossa geração. Hoje eu estava conversando com a minha mãe, né, porque a gente estava vendo essa coisa das pessoas aglomeradas, indo para a praia, indo para a região de Lagos, né, aqui para Pirinópolis. Eu pensei assim, sem máscara, eu pensei assim, gente, eu entendo completamente Oswaldo Cruz, quando tentava botar máscara nas pessoas e fazê-las ficar em casa durante a epidemia de gripe e não conseguir. E ele deveria se sentir extremamente dependente dessa situação, sem conseguir resolver um problema que ele sabia como era resolvido. Caiu aqui. Mas fora isso, eu acho que assim, a gente conseguiu descobrir uma forma nova, porque a gente já tinha internet antes e já estavam começando a aparecer ali os programas, né, como o Zoom, o Meetings e Skype, todos eles. Então, a gente conseguiu fazer uma forma de se aproximar. Não é a melhor? Não é. Sim. Mas imagina, na Sempre revolta tem da um lado vacina... bom, né? Sempre tem um lado bom, né, Na Gisele? revolta da vacina no século passado não havia isso. Não havia nenhuma forma de você se comunicar com as pessoas que estavam em casa, né? Ou você tinha que ir lá, né, passando por uma situação ameaçadora, arriscada de pegar uma gripe, que ninguém sabia como ia ter a reação. Minha bisavó morreu de gripe espanhola, minha avó teve, sobreviveu, né? Então, quer dizer... Sério? Então, o que acontece? Ela contava das pessoas Nossa, correndo em ruas, né? Uma coisa era uma coisa bem maçante, né? Bem difícil, né? Numa realidade diferente da nossa. Nós hoje estamos numa realidade mais simples. A gente tem supermercado que entrega em casa, tem restaurante que entrega para a gente, tem televisão, tem cinema em casa, você compra na internet a 50 polegadas, te entregam na porta, você instala, já vem com Netflix. Né? Ninguém vai pagar multa, né, por não ter devolvido a fita no prazo. Não precisa pagar multa por não devolver a fita, por gente. não rebobinar. Era um saco rebobinar, cara. Né? Você tinha que devolver. É verdade. Rebobinada, né? Assim, tinha que rebobinar. É um feriado desse que você pegava umas 4 fitas, né? Ou mais, e tinha que rebobinar todas você. Como maratonar uma série no feriado? Só, assim, há 2 anos você tinha que esperar maratona, né, do seriado principal, que era a Guerra dos Tronos, e aí as pessoas ficavam em casa. Não, hoje tem Guerra dos Tronos. Você liga a televisão ali, bota no canal que você quiser, do filme que você quiser, maratona, o que você quer. É interessante, né? Então, a gente esperava passar um filme legal na sessão da tarde, né? Não é? Hoje não, a gente assiste o que a gente quiser, na hora que quiser. Na hora que quiser. Não precisa assistir um reprise do SBT. Sim. Meninas, o chat bombando, a gente já tem pergunta. A Bacortes pergunta: meninas, vocês conseguem eleger um momento da vida de vocês que simboliza a independência de vocês? Eu tive vários momentos, mas eu acho que assim, um dos iniciais foi quando eu aprendi a ler com 5 anos de idade. Porque eu ficava ali do lado do meu irmão pedindo para ele ler a história em quadrinho, né? Eu acho que eu já contei para vocês essa história em outro momento. E ele tinha quem assim, tem mais de 50, conheceu o Almanac Disney, né? Que era o almanac dos escoteiros, né? E eu ficava louca para ler, e ele não queria que eu lesse, porque ele tinha medo de eu estragar. E eu pegava lá e ficava lendo. E eu meio que aprendi a ler sozinha. Aí eu aprendi a ler sozinha, escrever meu nome, ler algumas palavras, até pela repetição dela. Ali com 5 anos, minha mãe falou, não, chega, vamos para a escola, né? Vamos para a escola. E ali foi muito legal para mim, porque foi quando eu comecei a me socializar,
né, com outras crianças, e consegui a ler. Aí meu pai me deu, o primeiro livro foi, livro de verdade, foi Chapeuzinho Vermelho. Amei Chapeuzinho Vermelho. Aí, em seguida, ele me deu o Patinho Feio, odiei. Odiei, que eu achava aquele pato chato, deprimido. Eu falava, mãe, Patinho Feio é muito chato, ele não se resolve, fica andando atrás daquele povo que não tem nada a ver com ele. Não quero ler mais. Mas aí eu comecei a ler outras coisas. Isso foi muito legal. Aprender a ler, para mim, foi muito bom. Foi uma descoberta do mundo. Teve outros momentos, quando eu tirei carteira de motorista, quando eu ganhei a minha primeira chave de casa, né? Que assim, minha mãe trabalhava. Olha, interessante, eu também me senti mais independente quando eu tirei a cópia da chave do portão. Também me senti Não assim, é? falei, uau, agora eu posso chegar a hora que eu quiser, que eu né? quiser em casa. E aqui em casa a gente tem a chave muito cedo. E eu tive uma Nossa, eu pessoa que demorei me muito. levava para a escola com até 9 anos, era aquele mico, né? E ela ficava conversando com a professora lá. E eu falava, Dona Maria, vai embora, ninguém precisa saber que você me traz para a escola e me leva para a escola. Eu, com 9 anos, sempre fui muito grande. Então, assim, são momentos de independência, né? Poder pegar ônibus sozinha era uma outra época em Brasília, né? Quem tem filho hoje jamais deixaria uma criança de 9 anos pegar um ônibus da L2 para ir para uma escola. Jamais. Eu não deixo o meu, eu não né? deixo o Que meu, São por Paulo exemplo. Não, São Ele Paulo até é briga fogo comigo. mesmo. São Paulo Aqui é em punk. Brasília eu sinto mais Então. liberdade. O Gabriel, ele tinha umas certas limitações em São Paulo que não tem aqui em Brasília, porque eu consigo dar São mais Paulo é liberdade outra para ele. parada, né? Gente, na Áustria, a gente tem um dizerzinho, né? Sempre a Áustria, foi lá que eu morei, que é a criança da chave, né? Porque as crianças com 8, 10 anos, elas estudam muito perto da escola, às vezes pegam o metrô uma única estação. E elas têm a chave pendurada no peito, né? Porque elas vão chegar em casa pouquinho antes dos pais chegarem e elas já têm a chave de casa. Também é uma super independência. Então, para mim, essa coisa de ter a chave. Aí depois veio carteira de motorista, passar no vestibular, né? Me formar, né? Ter meu próprio carro. E são momentos de independência. Sair da casa dos pais. São as independências que a gente vai construindo dia a dia. Né? Mas, assim, sair da casa dos pais é uma independência perigosa, né? Porque aí você sai e começa a pagar os boletos. Aí você já não As gosta. As contas chegam, né? Aí você viu que as coisas não caem da árvore. O dinheiro, né? ele não cai do céu e que você precisa se virar. E o cesto mágico definitivamente não existe. Ou você tira a roupa e bota na máquina de lavar e tira e passa, ou vai ficar lá o resto da sua vida. É muito isso. Eu, para citar assim, um momento de sensação de independência e de felicidade, que também foram vários outros, enfim. Mas acredita que quando eu comprei, uma vez a Bárbara comprou uma caixa de ferramentas, assim, que tinham 300 mil ferramentas, e a caixa me acompanha, ela veio para Brasília, o item que eu não deixei em São Paulo foi essa caixa. E tem, assim, ferramenta para tudo quanto é coisa. Fiquei maravilhada. Amei a minha caixa quando ela chegou. Postei até nas redes sociais que a minha caixa tinha chegado. Então, para mim, independência significa muito isso, né? A liberdade de eu poder construir, arrumar, desarrumar o que eu quiser, no momento que eu quiser. O Márcio TT trouxe até uma reflexão. Para mim, ser independente é ter a humildade de saber que todo dia é dia de aprender algo novo que nos leve em direção aos nossos sonhos e objetivos. Verdade. Belíssima reflexão. Tem mais uma perguntinha. Eu posso falar o que... desculpa, Érica, sim. Quando eu percebi que eu tinha uma certa independência foi quando eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui muito presa dentro de casa. Meu pai, extremamente machista, não deixava eu sair, fazer nada. E não me dava dinheiro para eu sair, né? Tipo, queria eu ali dentro de casa. Meu pai, um nordestino, assim, extremamente machista. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha meu dinheiro, aí eu comecei a ir para a rua.
que eu amava ir para a rua, gente. Assim, minha mãe até falava que eu era da rua. Ela me chamava, você é da rua, porque eu realmente amo a rua. Adoro estar na rua. Não é à toa que eu me conectei tanto com o hip hop, né? Também. E acho que foi essa época assim que eu falei, nossa, agora eu posso ir para onde eu quiser, né? Isso para mim foi bem marcante, assim, eu acho. Outro momento que eu também me senti muito independente foi nesse último projeto que eu participei, que eu estou participando, aliás, que é o Inkidudu, e que eu passei 2019, assim, indo para todos os cantos dessa cidade de São Paulo, fotografando mulheres grafiteiras, assim, e eu me senti, assim, muito independente, assim, sabe, fazendo o que eu gosto. Neste momento, né, de tanta censura e etc, assim, foi 2 momentos bem marcantes para mim. Seguindo aqui, Paulo Santana. Ponto eletrônico. Ponto é uma maravilha, né, gente? Porque a gente fica batendo papo com a produção, a gente fala um pouco dos bastidores. A gente fica batendo papo com a produção também, eles ficam dando toque. E aí, o Gil, que está na produção, está dizendo que está se sentindo muito independente nesta vida de Boninho. Mas a Paulinha falava da independência, né? Da independência das redes sociais, da internet, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo ainda, né? Porque a gente queira ou não queira, é uma coisa nova, né? É uma televisão nova. Antigamente, né, a invenção da televisão foi do rádio. Mas as pessoas queriam saber quem quer ver. Eu acho rádio, que a gente ainda não sabe lidar, né? Aí as pessoas não sabiam ligar, não, deixa só a voz. Depois aí demorou 40, 50 anos para ter televisão, com, né, som e imagem. Que coisa fantástica, podia estar longe. Aí a gente levou um tempão para conseguir entender o que era a internet, né? Começar a usar ali, anos 90. E eu aqui entregando a minha idade. E hoje a gente conseguiu ter uma internet plena, que na verdade nem é tão plena assim, que a gente não sabe o que vem por aí. Né? A minha está caindo, por exemplo. Plena e é cara, né? E é cara. É uma internet cara. Eu acho que a gente ainda também tem que lembrar que muita gente ainda não tem acesso à internet, né, gente? É porque a gente está aqui no sul, né? Mas no Nordeste, no Norte, as coisas não estão... No interior do país, a internet é difícil de chegar. Exatamente. Esse acesso à internet não é tão liberadinho, também, assim, a minha tão tá fácil péssima. quando a gente... É muito interessante, assim, para quem morou fora e volta a morar no Brasil, quando eu saí do Brasil, eu lembro que quando a gente namorava, eu e França, ele falava assim, não, mas eu tenho limite de download, eu não posso assistir qualquer coisa na internet, mas eu já assistia qualquer coisa aqui. Aí quando eu cheguei lá, isso mudou. Aí ele tinha download livre, né? E upload ainda com ali um limite. Aí depois de um tempo mudou. Aí eu lembro que o preço caiu arrasadoramente. Era uma coisa tipo assim, quando a gente pagava aqui por uma internet discada não, que a gente nem lembro mais como é que ela chamava, né? Como é que chama? Era discada, não era? Que era discada, não era? Época que surgiu bocada forte, inclusive, os corajosos aí. Aí depois que começou a chegar essa que a gente usa, que não é a fibra ótica. E aí, quando eu cheguei, logo em seguida chegou a fibra ótica. A internet caiu tipo, de 100 euros para 50 euros. E aí a gente tinha internet, TV a cabo, né, com 100 e tantos canais, e mais telefone com 500 minutos. Para mim, aquilo era uma loucura, imagina. E o telefone a gente nem usava mais, para falar a verdade. Foi o que aconteceu, né? A gente não usa mais, né? E puxando um gancho aí, disso que você vem falando do comportamento do Estado com relação à disponibilidade de coisas que possam nos auxiliar, a Cris mandou uma pergunta.
o quanto a independência depende da permissão do Estado? Isso é uma coisa assim que dói, né? Dói. Porque assim, hoje no Brasil, você é independente dependendo de quanto dinheiro você tenha, né? Quanto dinheiro você ganha. Porque, por exemplo, as classes menos favorecidas mal têm acesso ao SUS, mal têm acesso à educação, que são coisas basilares, né? Mal têm acesso à diversão. Gente, quando eu cheguei na Áustria, tinha uma história que era viagem social. Você tem ideia do que é o Estado te permitir ter férias, ele pagando por você, ou subsidiando as suas férias? Hoje isso não existe mais. A gente não faz ideia, porque acabaram com nossas leis trabalhistas, né? A gente deu um nó na minha cabeça de um jeito. Eu falei assim: opa, o Estado pode pagar as minhas férias, o Estado também paga a minha casa, porque lá tem isso, né? O Estado subsidia tudo. E aí eu acho engraçadíssimo, né? Quando começou essa guerra de impeachment e tudo mais, as pessoas, eu vou para a Europa, porque na Europa nasceu. Eu falei assim, mas meu Deus, como é que faz? Porque na Europa todo mundo, seja rico, seja pobre, recebe alguma forma de subsídio do Estado. O Estado intervém bastante na economia, né? O Estado do bem-estar social, que as pessoas querem acabar com isso. Gente, isso é loucura. Porque assim, ele não está me dando nada. Eu pago imposto para ele. Sabe? Eu estou pagando imposto. Meu salário entra na minha conta, já saiu o imposto para o ministro da Fazenda. Ele já recebeu. Gisele, eu queria te fazer uma pergunta. Você que morou lá em Viena, na Áustria, eu queria te perguntar com relação à questão de gênero lá, sabe? Assim, se lá a mulher ela recebe mais ou menos, se ela recebe o mesmo que o homem, como que é lá essa ainda questão? Tem essa guerra lá. Ainda existe essa guerra, né? Da mulher receber ainda menos que os homens. Existe um machismo. Eu acho que o machismo na Áustria é maior que a Europa, que a Alemanha, perdão, né? Mas assim, existem leis, sabe? Para coordenar isso. Então, por exemplo, as empresas têm que contratar um número X de mulheres, entendeu? E tem um salário que tem que ser pago. O Estado de novo, né? Exatamente, é o Estado de novo decidindo o que tem que ser feito. Tem que ter mulher. Tem que ter mulher, inclusive estrangeira. Eles têm uma cota de estrangeiros para empresas, né? De pessoas com background estrangeiro, como eles dizem. Tem também. Mas é um estado que faz com que você conquiste a independência, e não que você continue dependente dele. Né? Olha, quando você dá auxílios num valor que a pessoa só consegue subsistir, ou quando você tem um salário mínimo também que é só para subsistência, você não consegue pensar em independência. Então, você veja, não é uma esmola, né, gente? Olha não é só, uma esmola, é subsídio para você crescer, para você... Né? Eu, quando me separei, eu tinha a oportunidade, eu não quis ficar, mas eu tenho, inclusive, a oportunidade de voltar. Quando você se separa do marido, né, e você é estrangeira, mas você pode recorrer a uma coisa que se chama moradia emergencial. Você precisa se separar de corpos dessa pessoa. Então, o que vai acontecer? O Estado vai arranjar uma moradia social onde você vai poder morar com seus filhos de acordo com o número de filhos que você tem. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma filha, né? Eu preciso sair. O Estado vai tentar arranjar a melhor coisa possível. Mas ele vai, no mínimo, arranjar um quarto e sala para que eu possa morar com aquele filho. Entendeu? Então, sim. Isso é muito importante. Claro. Arranjar emprego para as mães. Né? As mães estrangeiras, assim, elas têm direito ao curso de alemão, principalmente quando a criança entra na escola, porque ela vai ter que se comunicar com os professores. Então, existem algumas proteções. Uma coisa que me fez cair o queixo foi o seguinte: a dependência química. O Estado entende que o indivíduo decide pela própria vida e ele tem o direito de ser um dependente químico. Cabe isso na nossa cabeça de brasileiro? Loucura. Não. Não cabe. Mas tem uma coisa. E eles entendem que é uma questão de saúde? E ele entende que é uma questão de saúde. Tem entrega de seringa
tá? Para uso com qualidade, locais onde ele pode usar a droga com segurança, todas essas coisas. Aí, o que acontece? Tem uma coisa que o Estado paga, que é o Mindesicherung, né? Tanto a mulher que se separa quanto ao desempregado, né? Mindesicherung é o que a gente chama de salário mínimo, né? O mínimo de segurança. Então, esse salário, ele vai pagando, vai pagando, vai pagando. Um dia ele fala assim, não, peraí, essa pessoa, ele está gerando um custo. Eu preciso atender outras pessoas, né? Pagar um Mindesicherung, botar para fazer tratamento, um monte de coisa. Então, o que ele faz? Ele manda... E se o cara quer também, né? Ele manda uma cartinha assim, ô fulano de tal, vamos fazer um tratamento, né? E aí ele faz substituição, vai utilizar drogas que substituem a droga que ele usa, vai colocar ele num curso de, como é que se diz? De atualização e trabalho pessoal para que ele possa voltar ao mercado de trabalho se ele o quer. Então, eu fiz um curso logo que eu casei, né, de trabalho pessoal para pessoas, mulheres que estavam casando, né, que tinham casado, estavam adentrando ao mercado de trabalho, né? Fiz com várias pessoas. Mas o curioso que foi num dia junto com pessoas que eram usuárias de droga que estavam voltando ao mercado de trabalho também. Então eu vi as pessoas chegarem assim, destruídas, sabe? Assim, sem autoestima, com roupa suja, né? Com os documentos todos amarfanhados. Foram 30 dias de curso. No último dia do curso, você não acredita a independência dessas pessoas. Numa das vezes que eu voltei à Áustria, não sei se foi ano passado ou retrasado, eu encontrei um dos caras que fazia curso, porque ele estava totalmente chapado no primeiro dia e queria que eu desenhasse. Né? E eles usam drogas que fazem eles ficarem acordados. O cara não me cumprimentou. Para começar, ele não me reconheceu. E ele estava empregado, com moradia certa, fazendo as compras do fim do dia para voltar para casa. Independente. Fantástico, né? É uma outra visão, né, das coisas. É uma outra visão. Né? É uma outra visão. Do quanto... Aqui é tratado como bandido, né? Exatamente. Do quanto a interferência do Estado para o bem auxilia, assim, na conquista da independência. A Gilma falou que não tem espada do dente, né, quando a gente cresce. Não tem. Não, os boletos chegam e a gente tem que dar conta, né? Não Chegando tem. também aí DJ Nando, a Ingrid, a Ju Germano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Ju Germano, que faz essas maravilhosas ilustrações. Verdade. Também, ó, as canequinhas com ilustrações. Essa tá escrito assim: enquanto sinto saudades, tricoto abraços com amor. Minha cara, né, gente? Eu que amo abraçar. Tô sentindo uma falta nessa pandemia. Ai, e aí, trazendo um pouquinho o gancho, eu vou trazer uma mensagem do Fábio, que tem uma pergunta na sequência, uma reflexão. Jesus Supertramp. Meninas, na contramão dessa reflexão, fico pensando na ligação entre a necessidade de independência e o contexto histórico em que vivemos. Nesse sentido, uma pergunta. A independência não estaria profundamente atrelada a uma pressão econômica que tende à individualização em todos os sentidos da vida? Nossa, que profundo. Acho que sim, né? A gente está numa sociedade extremamente capitalista e individualista, né? Eu acho que ela trabalha muito com isso mesmo, da gente ser cada vez mais individualista. Né? Para mim foi o que mais pesou na independência, essa questão dessa pressão. Porque dos dois lados, né? Hoje em dia eu tô numa parte da pirâmide que a galera que ainda não conseguiu vir, às vezes te coloca o dedo na cara e te chama de privilegiado. Quando você tá numa pandemia, você consegue estar em casa, não precisa sair para trabalho, trabalha de casa e tudo mais. Tem mesmo uma questão de privilégios aí. É um privilégio. Mas tem toda uma conquista que foi
né, que foi desbravada aí durante alguns anos para conseguir chegar nisso. Mas tem um outro topo aí da cadeiazinha, né, dessa pirâmide, que está dizendo aqui, oh, e aí, você tá aí por quê, né? Você não devia nem estar aqui, né, filha? Às vezes eu tenho exatamente. adentro alguns lugares hoje em dia, por conta do trabalho, que o primeiro olhar já me diz isso. Tipo, não O era que você nem pra está você estar fazendo aqui. aqui? Como você conseguiu? Que, que, Sim. que, que privilégio é Sorte esse a que você sua, tá tendo? né? Ou que Que sorte, sorte, ou que como te sorte. colocar. Então acho que a independência tem sim toda esse envolvimento e essa pressão do capital mesmo, para a gente ficar nessa disputa enlouquecedora, tentando galgar outros degraus que podiam ser amenizados se a gente tivesse uma consciência de classe e Isso mesmo. sabe, uma melhoria nessas questões. Então, a comunista. Então, Tipo assim, a Áustria é super comunista. então, né? Os outros países Não é? desenvolvidos, eles são super comunistas, já dizia o Coisa Ruim, que eu não gosto de dizer o nome. Mas o que eu acho engraçado nessa pergunta, né, é que ela fala de duas coisas. O dinheiro te causa uma independência, mas causa também uma dependência muito grande, né? Uma dependência como droga. E eu trabalho na mesma empresa que a Luciene e eu nunca almejei, de alguma forma, um cargo maior, né? Que ganhasse muito dinheiro, porque assim, eu sabia que a minha vida não ia existir mais. Porque quanto mais você sobe, Porque aí menos vem vida a mais pessoa você tem. responsabilidade, né? Você tem mais responsabilidade. Eu sempre tenho um amigo que fala, e vem cá, quando é que você vai aceitar um cargo de gerência? Eu falei, não tô afim não, cara. Vou ganhar mais, vou trabalhar 8 horas, meus fins de semana não vão ser meu, vai ter gerente me ligando para saber disso, saber daquilo. Me deixa quieta. Vou ter que trabalhar mais, Mas é aquilo, né? né? O fato de você ter mais grana, né, te dá mais escolhas, né? O que te dá uma certa independência, não é? Mas o que você vai fazer com essas escolhas, né? É exatamente isso. É o tempo. Escolher é perder, a gente sabe disso. A gente escolhe uma coisa, perde a outra. Então, assim, eu escolhi ter uma vida mais tranquila, né? E nesse meio caso, eu pude sair, morar fora e vislumbrar uma realidade diferente. Por exemplo, eu trabalhava 3 horas no meu último ano. Sabe o que é trabalhar 3 horas? Acho que às vezes eu Não faço gastava ideia. mais tempo, porque eu sou Gostaria de saber, desacordos de mas também não trabalho. faço ideia. Gente, é uma coisa assim fantástica. Nem no Eu, final de semana em casa, o que eu trabalho só 3 ganhava horas. lá Do nessas lar três aqui, horas correspondia ao que eu vim ganhar aqui às 6 horas, quando eu voltei para o meu trabalho. E era assim: eu tinha manhã livre e parte da tarde livre. Então eu chegava no trabalho às 2. Aí eu fazia o seguinte: eu fazia segunda, terça e quarta, 4 horas, e na quinta eu fazia 3, né? Que eram 15 horas semanais. Então, o que acontecia? Na sexta-feira eu folgava de boa. Por que eu fiz isso? Eu tive câncer de mama e tinha um dia na semana de 21 em 21 dias que eu precisava daquele dia. Então, eu ia numa quarta-feira, saía na quinta e ia trabalhar. E eu não usei um dia de licença para esse serviço, né, para esse tratamento. Isso me dava uma flexibilidade muito grande, né? O europeu não tem precisava isso. negociar com o patrão. Exatamente. O europeu tem isso. Trabalhar pouquinho, ganhar pouquinho, mas ter uma coisa que é qualidade de vida. Porque o Estado está ali provendo, sabe? Né? Tem um país escandinavo que tem a ideia de reduzir o número de trabalhadores, que ele sabe que não tem vaga para todo mundo. Então falou assim: então tá bom, vai ter gente que vai trabalhar, gente que não vai, eu vou pagar para essas pessoas não trabalharem, mas a minha economia vai continuar funcionando. Vai continuar Mas girando. para isso, você precisa ter algumas coisinhas de qualidade. Educação, Mas assim, gente, mas saúde. trazendo outra Acarretem, questão para acarretem outras essa, coisas. para essa coisa mais lá para frente que existe na Europa, assim, que pô, a gente que é brasileiro, a gente fica uau, né? Que louco, que maravilhoso, queria que a gente chegasse nesse nível.
Mas a gente sabe que eles estão nesse nível porque explorou muito, né, gente? Explorou muito nós aqui, né? E explora até hoje, né? Porque temos nós aqui para trabalhar para eles. Mas né? tem uma outra coisa, eles exploraram muito, mas por eles terem explorado muito, eles sabem o que é ser explorados. Então eles entram, eles lutam para não serem mais explorados. Os franceses eles passaram, não serem, mas continuam explorando. Continuam. Os franceses passaram 3 meses, a greve acabou, as demonstrações, como eles chamam, acabaram quando começou o início da pandemia. Mas estava lá todo mundo de colete amarelo, batalhando, brigando junto. A gente precisa aprender a brigar junto e a não ser explorado. Então, mas aí eu acho que entra o lance da... Eu não sei porquê, mas a gente acaba... Acho que a Erika tá travando. Competindo muito, né? Tá todo mundo na merda, mas a gente quer ser melhor que o vizinho, que tem um carro zero. E Jesus Supertramp trouxe ainda mais considerações sobre a fala dele, que é, ou seja... Gente, adoro Jesus Supertramp, adoro esse nome. Cada dia mais parece que somos cobrados por essa falsa independência. Alguns chamam isso de uberização da vida, onde cada um é responsável por si, para vocês. Quais as implicações políticas desse contexto de independência forçada e insalubre? Acho que traz um pouco do que a Gisele falou, né? Acaba acarretando em outras camadas da vida também. Acarreta em educação, acarreta em segurança, acarreta em saúde. Então, tudo acaba sendo precarizado porque a gente não conversa sobre classe, o que é tão necessário. A gente está chegando aí a 1 hora de programa, conversa boa, mas passa rápido, né, meninas? Eu queria só dar uma pincelada, que é uma das coisas que a gente quer trazer também no programa, que é a pincelada da curiosidade, em que a gente vai citar algum assunto ou algum autor. E aí, Bárbara, se você puder subir os autores que nós vamos citar aí no chat para a galera aí dar uma pesquisada melhor. Então, para esse tema, o que a gente trouxe, né? O tema independência, ele inevitavelmente faz referência a um processo de dominação e colonização, lembrando um pouco do que a Érica falou e do que a Gisele estava falando ali do colonizador, né? Então, alguns autores, eles acabam também trazendo esse assunto para discussão da pós-colonização. Tem Spiva, que é uma mulher indiana, crítica e teórica. O artigo dela, Pode o Subalterno Falar? É muito bom. Tem no YouTube um pedacinho aí, uma reflexão dela também num vídeo sobre esse artigo. A gente também traz Maria Lugones, mulher argentina, viveu nos Estados Unidos, socióloga e professora, referência do feminismo descolonial, o livro Gênero e Descolonialidade. Glória Anzaldúa, eu sou apaixonada por esse artigo. É uma mulher norte-americana de ascendência latina, escritora e estudiosa de feminismo e da teoria queer e da cultura chicana. Falando em Línguas é o nome do artigo, uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo. É lindo esse artigo, maravilhoso. Eu usei ele, pedaços dele, inclusive, em um dos textos que eu escrevi lá no site do Bocada Forte. Tem também o Ramon Grossfogel, que é um porto-riquenho sociólogo e professor dos estudos chicanos latinos do Departamento de Estudos Étnicos da Universidade da Califórnia. O artigo é Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais, transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. E um livro aí, um chezinho aí só para também deixar o gosto, que é o Decolonidade e Pensamento Afrodiaspórico. Tudo para a gente poder entender um pouco desse processo pós-colonial. Então a gente fala de independência, mas independência de quem, pessoa? Uma vez que esta terra já estava habitada. Exatamente. Né? Quem se tornou independente, né?
Nossa, quantas dicas ótimas essa, né? Foram boas. Muito boas. Vou trazer mais uma perguntinha aqui para dar uma animada e agitada em vocês. Rádio Mistura pergunta, essa vai para Gisele, hein? Como é visto o cannabis na Áustria? Menino! É usado como erva medicinal? Você sabe que esse ano passado, né? Eu tirei foto na uma das primeiras lojas, né, que já estão vendendo óleo de cannabis e vários outros derivados. Eu lembro que eu sempre quero trazer um óleo que é maravilhoso. Quem viajar traga, né, da Alemanha, França ou Áustria, da Kneipp, que é uma marca de óleos, sabonetes e tal, que é um óleo de cânhamo, né? E é maravilhoso, super acalmante. Você joga da mangueira ali, relaxa. Tem um cheiro, ele é para relaxar. Já está usando. O uso de drogas na Áustria não é proibido, né? O tráfego, sim. Inclusive, algumas drogas, os traficantes não deixam entrar no país, né? Na Europa, principalmente. O crack, por exemplo, né? Tem uma tal de crocodilo, que é da Rússia, que também não deixa chegar lá. Porque são drogas que matam o usuário, né? Então, eles não é o objetivo dele. E o Ministério da Saúde também acha que assim, o cara tem direito de usar, ele não precisa morrer por isso, né? A ideia é dele. Mas assim, os óleos de cannabis, os derivados foram liberados há em torno de 1 ano, 2 aí, já estão sendo utilizados e vendidos. Olha, eu vou dizer uma coisa no finalzinho do programa. Esta terra ainda vai cumprir o seu ideal. Não sei se para a gente, né? Talvez Gente, os nossos trinetos. não, mas eu acho que está tendo muita pesquisa, né, com relação a cannabis. Eu acho que é questão de, a não ser que tenha outros interesses, mas eu acho que é questão de tempo da gente utilizar a cannabis para várias coisas, porque é comprovado que ela é ótima para várias coisas, né? Para várias doenças, para N coisas. Então, eu acho que é questão de tempo. Espero que ainda seja na minha geração, Zé. Eu não queria que fosse tão longo assim. Assim, a maior pergunta que os meus amigos me faziam, os usuários, né? Quando eu tive câncer, eles perguntavam: mas não tinha nenhum tipo de técnica, nenhum protocolo que você precisasse usar cannabis para passar. Eu falei, gente, eu não sentia dor, né? Efetivamente, dor eu não sentia, porque dor você sente em estágios terminais da doença, né? Mas assim, mas existem protocolos, né? Por exemplo, para glaucoma, para doenças, distúrbios mentais, várias coisas. Eu acho que assim, tudo, até a água que a gente bebe, pode ser um veneno e pode ser um remédio. Depende da forma que a gente usa e das pesquisas que a gente faz. Eu acho que assim, tem coisas que precisam muito ser investidas em pesquisas, o dinheiro tem que entrar de forma legal e para melhorar a vida dos cidadãos, e não o contrário. Porque quando a gente sabe, né? Quem está no morro e está morrendo. Então, a desregulação só serve para quem é o dono da história. O traficante, o cara que está lá vendendo, né, que é o dono do morro, ele é um simples gerenciador do negócio. Tem gente muito maior por trás. A gente sabe disso. E são essas pessoas que não querem a legalização. Não esqueçam do helicóptero cheio de cocaína, gente. E aproveitando, então, a dar uma pimentada aí, corte certo. As pessoas gostam, né, da gente falando. Tem umas perguntas aí que... Eu tô achando essas perguntas muito... Neste dia da independência, em pronunciamento na TV, o Coiso, me recuso a dizer o nome deste senhor, o Coiso diz defender a democracia, mas volta a celebrar golpe de 1964. O que vocês acham disso? Eu acho que existe um equívoco aí, né? É uma pessoa que ele é populista. Ele é populista, né? Ele vai falar só para chamar atenção, só para dizer, só para... É uma cortina de fumaça. Do ódio, sabe? Então, é só para... Exatamente, para a gente esquecer da grana e... É só para cadê a grana,
senhora Mas eu acho que moça? é uma coisa, ele entendeu, a gente não pode negar isso, né? Falando de marketing, como estudiosa de marketing, Sim, eu vejo que ele entendeu, o grupo que anda com ele, entendeu muito bem as regras do marketing e do marketing isso. das redes sociais. Mas Então, muitos assim, políticos sabem disso, né, Gisele? Por isso que eles usam esses discursos. A exatamente, a gente regra sabe que é é mentira, a fale gente mal, mas sabe. fale de mim, É, Isso. sempre foi o mote da entendeu? campanha desse Porque cara. Por isso que eu não só gosto nem que de falar o agora nome o dele. fale mal, mas fale de Por mim, isso que eu não tá gosto nem lá de no falar. Twitter. Eu O tô mote falando de bem, eu tô falando mal, mas tá dando ibope para ele, tá subindo ele na nuvem. o Então é que por isso que a eu corto campanha de certo no que você todos falou, eles, né? e de uma bancada aí também que eu não quero, porque é ofensa a amigos que são dizer que é uma bancada do não sei das quantas, porque eu sei que é uma galera muito boa, mas essa galera que veio junto com esse senhor vem exatamente propagando aí e crescendo por conta desse populismo e porque falem mal, falem bem, mas falem de mim, e a partir daí ele começou a ganhar uma visibilidade que ele não tinha lá atrás. Essas Eu acho que é atrocidades que ele assim, fala hoje, ele sempre falou. Só que agora ele está Sim. conseguindo adentrar plataformas com dinheiro, inclusive, nosso, para espalhar fake news aí e sair destruindo tudo que ele pode e consegue destruir. Então, por isso que eu não gosto nem muito de falar, gente. Não tenho nem muito o que falar desse senhor, porque para mim é o agora o É, que eu esgoto, acho que a céu gente aberto. sigo. Eu penso como você, Luciane. Eu prefiro não falar muito também, porque tipo, quanto mais, porque eu acredito até que ele foi eleito justamente porque muita mídia se falava dele e de uma maneira brincando, né? De uma forma, olha lá o que ele fala, olha lá o que ele pensa. E isso foi dando ibope para ele, isso foi dando visibilidade para ele. E é, foi assim que ele chegou, entendeu? Porque eu acho que a gente está até dando muita visibilidade para isso agora, É, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que ser mais independente. Uma forma da gente ser independente, a única forma que a gente tem é pelo nosso voto, né? Infelizmente ou infelizmente, vivemos em democracia, é ter senso crítico. né? Então Ter precisamos de senso crítico, votar né, Gisele? não para aquele irmão, né, que é, eu conheço o fulano de tal e tal, mas é saber que projeto que ele tem na vida, que projeto que ele tem para governo, para vereança, para prefeitura, para deputado, qual é o projeto, o que que ele está ali, o que que ele vai defender, o que que ele está me representando, sabe? importante. Eu acho que assim, representar a vida e não a arma, sabe? E não aqueles que querem ter oportunidade de ganhar mais dinheiro, Mas né? vamos falar de Mas é coisa isso. boa. Vamos votar direito, Vamos gente. votar Vamos. direito. Vocês acham que a Vamos gente vai trazer. votar direito nas próximas eleições, gente? Porque a Eu gente, sempre voto porque foi direito. uma horrível. Não, a gente sim, mas a população, como vocês acham que ela vai dar uma melhorada nesse voto, nesse próximo voto? Porque Eu foi acho, muito errado. eu acho que a gente tem passos a caminhar e esses passos a caminhar é exatamente isso: abrir momentos de discussão e de debate, trazer para a pauta essas informações, conversar com os nossos e entender. Pode ser também que os nossos candidatos não sejam os melhores, as melhores maravilhas do mundo. Eu estou feliz com os últimos que eu votei na última eleição, mas a gente precisa falar, porque enquanto a gente não fala, a gente não debate, é um debate sadio, né? O debate de Exatamente. construção e de desconstrução. Esse A debate gente está se de que ouvindo, né? esse debate de que a gente não traz, não acrescenta e fica só rebatendo essa galera, não vale a pena. O que vale a pena é esse debate aberto de construção e desconstrução, e que a gente, de fato, raciocina no que a gente está falando, que a gente consegue entender os impactos da política na nossa vida e, a partir daí, construir um futuro melhor. Se vai ser para agora, eu acredito que não, mas eu acho que nós estamos construindo. Como tinha falado lá no Algo a Dizer, na terça-feira passada, é que nós estamos fazendo o saneamento básico, as obras de saneamento básico. Então, a gente ainda está construindo agora as nossas raízes, porque nós entendemos que todo o nosso processo de democracia ele é muito frágil, e a partir disso a gente teve que, infelizmente, a gente tomou esse tombo para poder entender.
O processo está fragilizado, a gente precisa melhorar e se estruturar, e a partir daí esse muro vai começar a subir, a gente vai começar a ver que estamos juntos, sim. E, gente, Pode demorar um pouco, mas eu acho que estamos no caminho dessa construção. vamos lá, acrescentando. A Terra inteira está começando a fazer saneamento básico junto. Não é só aqui, Estados Unidos, Argentina, Peru, Venezuela, Chile. Cuba, Inglaterra, Chile, Áustria, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Japão. Está todo mundo com o mesmo problema, sabe? O ser humano está ali com uma pedra que foi dada para ele e ele digeriu mal, que é essa coisa da competição, de ter mais que o outro, de olhar para o lado em vez de olhar para si mesmo. Então a gente precisa curar essas dores, né? Sim. Começar a olhar para si, olhar para a sua terra e ver o que é possível. E aí sim a gente vai sanear e vamos crescer junto. Minha religião diz que estamos em momento de regeneração, gente. Vamos regenerar, eu já falei. Já escutei isso também. Vai cumprir seu ideal, tá? Já dizia lá o Chico Buarque. Nós vamos conseguir. Talvez nós não vejamos, né? Mas nossos bisnetos, tataranetos, né? Bota neto nisso, né? Vai conseguir. Se o que a gente plantar aqui conseguir ter eco daqui a 200 anos, show de bola. Já pensou em, gente, alguém descobriu um programa super legal na tal de internet, gente, uma coisa que nem existe mais, de 200 anos atrás, Orumilá. Já pensou, gente? Pensa nisso. Não antecipa a pergunta final, não, Gisele, nem serve pela tangente. Mais uma pergunta cascuda. Como vocês entendem a relação do bem-estar da Europa com todos os processos de massacre e colonização que eles impuseram a vários povos? Eu venho lendo, estudando e tentando entender um pouco mais sobre povos originários, então o Antigo Egito, tudo que Kemet construiu e toda a tecnologia que existia lá antes disso tudo aqui, da gente falar de internet, os caras já estavam super antenados e construindo coisas e falando sobre coisas e descobrindo a medicina. E para mim, assim, isso foi roubado. E por entender, o colonizador entender que nós somos uma potência muito forte, o processo dele de destruição disso foi enorme. E aí ele articulou tão bem esse processo de destruição da Maafa e da escravidão, que ele hoje em dia continua colocando nas nossas cabeças esses saberes deles, de que eles são mais poderosos que nós, e eles, tá vendo? Eles sabem se virar melhor do que a gente, o grande recebedor dos escravos, né? Nós somos um dos países que mais recebeu escravo na época da escravidão. Então, mas recebeu pessoas que foram escravizadas, né? Pra falar a verdade. Então, acho que eles entendem muito disso e por isso continuam nos manipulando de todas as formas, nos livros, nas músicas. É sistemático, é estrutural e sistemático. Então, acho que esse processo de bem viver deles é às custas do nosso sangue, do nosso suor. É um bem viver que massacra as pessoas e que não é um bem viver, né? Às custas de quem? Bem viver, no meu entendimento de bem viver, é todo mundo vivendo bem, né? Exatamente. É um bem viver coletivo. Então, eu enxergo muito bem o desenvolvimento dos caras lá, mas não concordo muito assim com a postura deles, porque é isso, a gente continua aqui sangrando e eles não estão nem aí, estão dividindo o próprio quadrado, estão cuidando do próprio quadrado. Cara, rolou um genocídio, rolou apropriações científica, cultural, de tudo, né? Rolou saques, foi um genocídio puro, assim, foi o holocausto, né? Tanto no continente africano quanto no continente americano. Mas ocorreram americano. vários genocídios. Sim, sabe assim, então, tipo assim, eu realmente eu não consigo não lembrar de que foi a base foi a base de muita violência, né?
muita violência mesmo. Inclusive, a semana passada a gente estava falando sobre os livros, né? E eu mencionar que eu estava lendo esse livro, Ginga de Angola, a rainha guerreira da África, da Linda M. Hale, né? E aqui ela fala, no começo do livro, assim, extremamente violento, enganaram ali em Angola, eles enganavam, ludibriavam, assim, eles foram, assim, muito fusões, assim, desculpa, gente, mas essa é a palavra, sabe assim? Não, Então, eu fico pensando, quando o povo africano, ou nós mesmos, quando chegam os migrantes lá, eu acho que a gente tem que ser super bem tratado, sabe assim? Acho que a gente tinha que, realmente, como a Áustria faz, sabe, Gisele, mais que obrigação, tem que tratar muito bem a gente, porque eles têm tudo aquilo graças como a Luciane falou, ao nosso e é uma sangue. luta, viu? Tem muita gente. Nosso Tem uma sangue. coisa que é muito engraçada. Tem gente que acha um absurdo. Onde eu morava numa cidade que tem um laga, né? Que é uma casa que recebe asilados, né? Então, as pessoas que querem asilo na Áustria vão para lá. Gente, o que eu já ouvi, de brasileiros, inclusive, de absurdos sobre essas pessoas, sobre essa casa que não devia existir. É uma das. Eu acho que só existem 3 hoje na Áustria, né? 3 ou 2. Uma nessa cidade onde meu ex-marido mora, que é em Baden, e o outro acho que é em Linz, né? E quando teve aquela diáspora, né, da Síria, que as pessoas fugiam da guerra, muita gente foi para lá, né? Eram 2 milhões de pessoas andando a pé de um país para o outro. E as pessoas acham que elas são donas da terra, sabe? Que é dona de tudo. Eu moro aqui, então aqui esse local não é mais de ninguém. Só que assim, a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Nós estamos hoje nesse planeta. Sabe lá se existe uma outra vida, a gente vai acordar em uma outra situação após a morte? Não sei. Pois é. E a gente esquece, Não né, sabemos, voltando à né? independência, que aquelas pessoas que eram independentes, que foram trazidas da África para o Brasil, do continente africano para o continente americano, aqueles que eram realmente independentes, que sabiam que sua vida valia muito mais do que estava sendo proposto a eles, se jogaram no mar. Pois é. Louco, né? Então, a gente tem que lembrar que às vezes não é tão simples ser independente, mas às vezes é necessário, porque a dependência ou aquilo que a gente às vezes acha que nos liberta, nos acorrenta. É muito bom a gente sempre Exatamente. lembrar disso. Chat Luciene, movimentado, o Evandron chegou. Cat Maga, Tatiana Ananias, obrigada por colar com a gente. Um prazer ter Tatiana vocês Ananias aqui. está aí, rapaz. Querida, estamos com a audiência Estamos lá em muito bem. cima, a galera top aí nos seguindo. Top to Pessoal, top. estamos chegando aos momentos finais. E aí, chega nos momentos finais, tem uma perguntinha que é maravilhosa, que eu já solto, mas, porém, entretanto e contudo, vocês estão vendo em uma das nossas janelinhas, a que estava de produção, tá passando aí o Instagram da Ju Germano. Quem é Ju Germano? É quem faz essas maravilhosas ilustrações aqui, ó. Linda. E que compõe o meu cenário. Eu tô querendo a parede inteira das ilustrações. Até o É, final do ano acho que eu Germano. consigo colocar todas as ilustrações da Ju aqui. Ju também fez uma reflexão muito boa no chat. Então sigam as redes sociais da Ju Germano. É @JuGermanoIlustra. E o site www.vitrineautoral.com.br. Sigam a Ju, uma artista maravilhosa. A reflexão que a Ju trouxe foi: ela tá como João dos Prazeres, que é o digníssimo esposo, que também trabalha com a gente. Mas a Ju trouxe a seguinte reflexão: essa fala da Gisele sobre escolher trabalhar menos aponta para o autoconhecimento, saber e ter oportunidade de definir os nossos próprios parâmetros de sucesso. Isso fica mais fácil quando temos recursos e um estado que dá suporte para que possamos sair do módulo de sobrevivência.
Sobreviver nos coloca neste lugar de entender o outro sempre como concorrente, aquele que roubará nossa chance de ascender e sair deste lugar de precariedade. Ju Germano, gente, por favor, sigam essa Nossa, mulher. Eu tenho várias canecas que vão me mas é isso, acompanhar né? durante esses programas. Eu É fico linda essas bebendo minha aguinha canecas. Eu aqui, São ó. quero, lindas, são eu As lindas. canecas quero. Ainda maravilhosas bem que de eu moro na Ju. mesma cidade, né? Luciene, claro, já recebeu. Já me fazendo inveja, né, gente? Tá Mas dá bom. para pedir, a Ju envia por Dá correio, para tá? Então entrega encomendar. Brasilzão Ah, que fofo, todo. isso Daqui a aí. Não pouco, é Ju, só eu vou fazer as Brasília. canecas e você vai pintar. E aí, meninas, o seguinte. O Vou que, fazer a gente? última perguntinha e aí na sequência vocês também já podem colocar as considerações finais. E galera, não vai embora porque sempre rola um after pós-Orumilá, sem a gente precisar fazer nada. O sistema nos transporta para uma festa. E hoje nós vamos para uma festa muito boa, então segura aí, não vai embora, porque nós vamos fazer um after na casa dos vizinhos ali, dançar um pouquinho e curtir um pouco. Já E aí, feriado. hoje é feriado, né? Vamos fechar com chave de ouro essa estreia de Orumilá. Agradeço a presença de todo mundo, quem ficou esse tempo todo aqui com a gente, as interações no chat, assim, uma energia maravilhosa, gente. É isso. Orumilá abrindo os nossos caminhos, segunda também de Exu, e que a gente possa sempre ter essas boas conversas, porque é isso que alimenta a nossa alma e alimenta a nossa vida. Meninas, para fechar, digam para mim, que ancestral vocês querem ser? E também podem fazer suas considerações finais. E quem está no chat também, responde aí. Que ancestral você quer ser? Já pensou nisso? E aí, que ancestral Poxa, você quer ser? Vou por último dessa vez. Vai você, tá. Érica. Vou começar. Gente, que ancestral eu quero ser, né? Eu quero ser ancestral. Bom, primeiro, perdoar meus antepassados, né? Eu acho que isso é tão importante, né? Porque eles lutaram tanto, né? Erraram, e a gente precisa perdoar, né? Também para a gente seguir com o nosso caminho, né? Isso também acho que é interessante. E eu quero ser aquela ancestral que perdoou os antepassados e que procurou fazer com que o mundo, pelo menos ao meu redor, fosse mais igualitário, fosse melhor, né? Eu acho que eu quero deixar isso de legado, sabe? Assim, que tentei trabalhar mais com a minha essência, não criar máscaras, né? Ser eu mesma. Eu acho isso tão importante. Acho que isso. Eu sempre digo que eu quero ser o orixá do riso, né? Aquele que é preciso estar, mas não precisa ser notado. Mas é uma coisa que eu acho que é fundamental, que a gente precisa aprender e contar as nossas histórias. Saber as nossas histórias, repassar as nossas histórias, é uma grande chance da gente se perpetuar. Perpetuar fazendo coisas boas, perpetuar sendo lembrado e perpetuar principalmente construindo. Porque é sendo exemplo que a gente consegue trazer mais pessoas para o nosso lado. Então, eu acho que o orixá do riso, ou o ancestral do riso, é sempre aquele que exemplifica, trabalha, ajuda e alegra. É esse o ancestral que eu quero ser. E é assim que eu quero ser lembrada. E você, Luciene Cortez? Tal do Conte pra gente. abraço, do acolhimento, ancestral que consegue trazer as informações do passado, mas que também continua vivo no presente. Tem um amigo, Marcos, que ele diz que para ele a gente vive no mesmo momento.
Às vezes a gente leva a ancestralidade lá para um passado, né? E como se só nós estivéssemos vivendo o presente. Uma vez ele me falou isso e eu falei, putz, cara, faz todo sentido. Que a gente está vivendo na mesma pegada. Estamos aqui, ó, no mesmo momento, no mesmo instante vivendo. Enquanto o Orumilá tá lá, auxiliando a gente para que os caminhos sejam abertos hoje, é o nosso ancestral, é o nosso Babalorixá, a gente está aqui também, então estamos em simultâneo. Orumilá ali, ajeitando a casa e nós caminhando e conversando sobre diversos assuntos. Então eu quero ser esse orixá, que não só fala do passado, mas que também está presente nas vivências, né, na vida das pessoas. É esse tipo de ancestral que eu quero ser. Chegou também Tiago BSB20, mandou um beijo pra gente. Enfim, consegui logar. A Twitch tem horas que ela é complicadinha. Sucesso, Lu, Gisele, Érica. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigado, Tiago. Doc Sujo, obrigada pela força. Parceirão Doc Sujo tá em todas aqui. Valeu. Galera. Obrigada, gente. Lembrando que amanhã, nesse mesmo canal, twitch.tv/bocadaforte, tem, a partir das 20 horas, o programa Algo a Dizer. O convidado de amanhã é o Black Alquimista, uma figura importantíssima da cultura hip hop. Então, estamos colados, estamos juntos a partir das 20 horas para bater esse papo com o Black Alquimista e mergulhar um pouco mais na cultura hip hop. Também rola todas as terças, tá? O programa Algo a Dizer. Na próxima segunda, Orumilá, a partir das 20 horas, também já tem participação confirmada. Nós vamos trazer para bater um papo Dena Souza. Dena maravilhosa. É cantora, MC, compositora, psicóloga, admiradora da capoeira e arte educadora no coletivo Manifesto Crespo. Então, Dena vai estar batendo papo com a gente, essa temática, Setembro Amarelo, a gente precisa falar disso, porque falando dessas coisas a gente também consegue desconstruir e ajudar muita gente, em especial nesse momento de pandemia, que a depressão tá aí e que muitas doenças de saúde mental nossa tá arrebentada. Imperdível o programa. Imperdível. Imperdível. Curta as nossas redes sociais. Bocada Forte tá aparecendo aí no vídeo para vocês. Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E a gente não pode deixar de agradecer quem vem junto com a gente nessa parada, porque a gente não faz nada sozinho. Tem aí na parte da organização André, o Gil, Corte Certo, a Gabriela, o Breno. Gil Boninho. Gisele, a Érica, a Bárbara, a Paula, Fábio Jesus. Então essa galera tá toda conosco. A gente não faz nada sozinho, por trás tem muita gente ajudando. Gente. Eu quero agradecer. Muita gente boa. Agradecer vocês, meninas. Agradecer os nossos mais velhos que abriram os caminhos, nos deram a oportunidade de estar aqui batendo papo. Falar pra galera, continua aí que a gente vai jogar todo mundo agora para uma mega festa. Não precisa nem fazer nada, só coloca um capacetinho aí, por causa que pode ter turbulência. E a gente vai de raid para essa festa depois da vinheta. E agradecer muito essa parceria, Gisele e Érica. Tamo junto. Tamo juntas. Obrigada, meninas. Papo maravilhoso. Obrigada a galera todo mundo do que colou. chat. Essa troca de ideia foi ótima. Valeu, e gente. Não pode estar aqui, avisa. A gente está no YouTube logo, logo. Tá? Pode correr lá para assistir de novo, chamar os amigos. E aí a gente vai voltar. Semana que vem estamos de novo aí. São as mídias alternativas. Fala com a gente no Orumilá. Pode soltar a vinheta. Orumilá, Orumilá.